Boa tarde a todos e a todas, que sejamos todos envolvidos com muita paz. Conta-se que certa vez um menino, chamado Henrique, saiu para passear com as suas cabras. E uma delas se desgarrou, fugiu do rebanho. E Henrique foi atrás dela, ela se chamava Cigana. E ele gritava, Cigana! E uma voz repetia, Cigana! E ele perguntava, quem está falando? E a voz dizia, quem está falando? E o menino foi se irritando com aquilo. E ele disse, apareça, seu covarde. E a voz repetia, covarde, eu vou bater em você. E a voz dizia, vou bater em você. E ele saiu dali furioso. Chegou em casa, a mãe já estava até preocupada, porque ele havia se atrasado um pouco no seu retorno. E ele disse para a mãe que tinha acontecido alguma coisa muito estranha. E ele contou a história e disse que tinha um menino muito mal criado, que estava escondido e que tudo que ele dizia, o menino repetia. E ele pediu, chamou o menino para conversar e o menino não quis saber de vir conversar com ele. Ele estava muito chateado. Aí a mãe então combinou com ele que no outro dia ela iria junto com ele. Mas ela disse o seguinte, você chegará lá e fará diferente. Vai dizer para esse menino só palavras bonitas. Vai convidar ele para ser seu amigo, vai convidar para brincar. E aí nós vamos ver como é que vai funcionar. No dia seguinte, então, a mãe fez isso. Foi com ele até o local onde a cigana havia fugido. E chegando lá, a mãe disse, agora faça o nosso combinado. E aí ele gritou, você quer ser meu amigo? E a voz repetia, amigo, vamos brincar? Brincar, ele escutava. Eu gosto de você. E a voz dizia, eu gosto de você. E a mãe então explicou para ele que não era nenhum menino mal criado, aquilo era o eco. E que o eco transmite os nossos sons. E perante a vida, é mais ou menos assim que acontece conosco. A vida, ela nos retorna aquilo que nós transmitimos a ela. Se nós transmitimos palavras e ações de simpatia, de carinho, de amor, de atenção, de benevolência, a vida nos retorna da mesma forma. Porque nós... Quica o slide, por favor. Porque o universo, ele é regido por leis. E são estas leis que expressam a vontade de Deus. Estas leis orientam o mundo material e o mundo espiritual. São leis físicas e leis morais. E estas leis são perfeitas, porque são leis divinas, são perfeitas como Deus. E desta forma, são leis imutáveis. Elas nunca perdem o seu valor, elas não modificam com o tempo, porque elas já são perfeitas como Deus é. A previsão de Deus, ela é perfeita. E a sua conexão, o seu encaixe de tudo aquilo que precisa ser, aquilo que precisa acontecer com a lei, já existe ali presente. Então Deus não precisa analisar caso por caso, como nós fazemos. Nós analisamos pessoa por pessoa, caso por caso, problema por problemas e damos a nossa sentença. Ou absolvemos, ou culpamos a pessoa e a nós mesmos. Deus não precisa fazer isso. Porque quando nós dizemos, foi feita a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Não é Deus que está lá em determinado lugar, nos observando e dizendo, esse vai acontecer isso, aquele vai acontecer aquilo, acolá. Não. Deus expressa sua vontade, sim, através das leis. Nós estamos inseridos nas leis de Deus, porque o universo está inserido nas leis. E nós fazemos parte deste universo. Então, tudo o que nos acontece, tudo está dentro da lei. Inclusive, o nosso livre-arbítrio. Nós temos as nossas liberdades de escolha. É o nosso livre-arbítrio. Deus quis que os seus filhos alcançassem a sua perfeição relativa por Ele mesmo, através do seu esforço, através da sua maturidade, através da sua evolução. Deus não criou robozinhos nos quais Ele determinou que fizesse exatamente o que Ele quer. Ao contrário, Ele quis que nós aprendêssemos com as nossas experiências. Então nós temos o nosso livre-arbítrio, que são as nossas liberdades de escolhas. Mas essa nossa liberdade de escolha, ela está conectada
com a lei. Então, tudo aquilo que nós fazemos, existe um retorno. Como foi lido no Evangelho: amai os vossos inimigos. Jesus já sabia que o nosso grande problema era relacionado ao amor. Então, por isso que ele nos diz que amasse os nossos inimigos. Porque amando, vamos ser amados. E sendo amados, seremos felizes. Então, tudo está conectado com as leis. Então, não conseguimos fugir daquilo que nos impõe limites, que são as leis. Então, se nós queremos o bem e o amor, como a história do Eco, lembra do menino? Quando ele dizia palavras desagradáveis, ele recebia do Eco também as mesmas palavras desagradáveis. Quando ele mudou o tipo de palavras, ele também mudou o que ele recebeu. E conosco é mais ou menos assim. O nosso livre-arbítrio é a nossa liberdade de escolha. Então nós é que sabemos o que queremos receber de volta. Se queremos receber o bem, temos que fazer o bem. Se queremos receber a paz, precisamos ser os transportadores, os transmissores da paz. E assim consecutivamente. E essas leis das quais nós vamos conversar nessa tarde, que é uma das leis divinas, é chamada de lei de causa e efeito. Também é chamada de ação e reação. E também é conhecida como a lei do retorno. E Jesus já nos falava sobre estas leis, sobre esta lei de causa e efeito e todos esses sinônimos aí. Quando vocês escutarem ação e reação ou lei de retorno, é a mesma coisa, são sinônimos. Então Jesus já nos falava desta lei quando ele dizia: a cada um segundo suas obras. Que ele quis dizer: você tem um retorno de tudo aquilo que você faz. De acordo com as suas obras, você terá a sua colheita. Porque o plantio é livre. Posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantar abacaxi, consequentemente vou colher abacaxi. Não posso querer plantar abacaxi e colher banana, porque não dá, é outra coisa. E assim é a nossa vida. Tá? Cada um segundo suas obras. Desta forma, nós podemos saber que a nossa vida é apenas a nossa capacidade. Em todos os sentidos, a vida retorna o que damos a ela. Então, a vida não é uma coincidência, ela é uma consequência. E o entendimento desta frase, dessa verdade, faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque aí nós vamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Porque aí quando algo nos acontece, nós, de imediato, pela nossa imaturidade, muitas vezes, nós temos a tendência de culpar os outros. Culpar muitas vezes Deus. Quem sabe ele não prestou atenção, pedi tanto e veio errado, não foi o meu pedido. Eu acho que Deus se equivocou, foi um acaso, foi uma coincidência. Não. A partir do momento do entendimento desta lei, nós podemos ter certeza de que nós não estamos no acaso. Tudo que nos aconteceu é o resultado das nossas ações. E se existe alguém responsável, não são os outros, não é Deus, somos nós, que em algum momento nos equivocamos com a nossa caminhada. Em algum momento nós nos equivocamos com as nossas atitudes. E as atitudes então nos retornaram da forma pela qual nós agimos. Então, se nós queremos que a nossa vida seja melhor, que as coisas fluam melhor, que eu tenha mais paz, mais tranquilidade, que eu me sinta melhor, que eu tenha a felicidade pela qual tanto almejamos, o que eu preciso fazer? Como saberei se estou fazendo as coisas certas ou se estou fazendo as coisas erradas? Voltamos de novo para o nosso modelo e guia, Jesus. Jesus já nos dizia 2000 anos atrás. Ele já nos dava a receita. Fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Ou seja, Jesus já nos falava da necessidade do amor, do perdão, da lei do amor. Quando seguimos a lei do amor, não existe engano, não existe erro, não existe equívoco. O resultado será o amor, sim. Então, todas as vezes que tivermos alguma dúvida em relação às nossas atitudes, que nos coloquemos no lugar do outro. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser prejudicado.
Todos nós gostamos de sermos considerados, todos nós gostamos de ser acreditados, todos nós gostamos que as pessoas nos tratem com amor. Os outros, da mesma forma. Então, no capítulo 11, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo chamado Lázaro, ele nos fala sobre a lei do amor. E ele diz assim, que no início da nossa caminhada evolutiva, nosso ponto de partida é o instinto. Depois, com as nossas reencarnações, com a nossa evolução, nós passamos às sensações. Mais tarde, mais maduros, mais evoluídos, nós somos sentimentos. E o ponto forte do sentimento, nos diz esse espírito amigo, é o amor. Então a nossa chegada é o amor, é o sentimento. Então as leis divinas, a lei de causa e efeito também, que é uma lei divina, ela nos ajuda nessa nossa caminhada. Nessa nossa caminhada de espírito com uma perfeição relativa. E nos ajuda a compreender que o nosso caminho é evolução. E para evoluir, precisamos andar, precisamos nos esforçar. Aquele que insiste em continuar no ponto de partida, nos instintos, tem problema com a lei. Porque ele não está mais na condição do ponto de partida. Porque já evoluiu bastante, já tem uma certa maturidade para alcançar mais. E se ele continuar no seu mundinho da infantilidade, do instinto, do seu começo, ele tem problema com a lei. E a lei então lhe retorna da mesma forma, através da dor e do sofrimento. Se nós insistimos nas sensações, também temos problema. Porque nós, no atual estágio que estamos no planeta Terra, já devemos estar no momento do sentimento. Já precisamos estar mais relacionada com o amor. Então, quando nós insistimos em retornar ao ponto de partida, temos dificuldade, temos problema com as leis. E as leis nos dão um retorno de uma forma que muitas vezes nós, na nossa imaturidade, não compreendemos no momento. Mas é o nosso freio, é o momento da nossa reflexão para que possamos modificar o nosso comportamento. Então as leis, elas não vêm para nos punir, mas elas vêm como um norte. Elas vêm para nos ajudar a não nos desviarmos do nosso caminho. Então o não entendimento das leis faz com que muitas vezes a gente se sinta revoltado com as dificuldades que a vida nos apresenta. O não entendimento das leis faz com que a gente muitas vezes revolte até contra Deus, porque acreditamos que está tudo muito errado, que estamos jogados no mundo em que ninguém olha por nós. Isso não nos ajuda em nada, só atrapalha. Porque a lei, ela não vai ficar com peninha de nós não, porque nós estamos inseridos nela. É como o eco. O que eu digo, o eco retorna. E a lei é da mesma forma. Então, querendo ou não querendo, ela está ali. Então, eu não acreditar, eu não trabalhar em cima desta lei, eu não a compreendê-la, não vai me ajudar em nada. Só me atrapalha, só me prejudica mais, só me traz mais dor e sofrimento. O contrário, sim, o contrário facilita muito a minha caminhada. Porque o entendimento das leis faz com que eu compreenda que Deus é justo, que Deus é amor e bondade, está do meu lado, querendo me dar um norte, querendo me dar um objetivo, algo que me ajude a chegar mais rápido na minha chegada, no meu ponto de chegada, que é trabalhar com os meus sentimentos, que é trabalhar a lei do amor. A nossa natureza como filhos de Deus é amar, não é odiar. Então todas as vezes que nós fazemos o contrário da nossa natureza, como filhos de Deus que somos, temos problema, temos dificuldade. Já contei certa vez aqui uma historinha. Para quem já escutou, vai escutar de novo, mas para quem não escutou, vai aprender. A história do escorpião. Certa vez existia um escorpião que queria atravessar um rio, mas ele não conseguia. E ele então pediu ajuda para o sapo, que estava em cima de uma pedra. E o sapo disse: mas você está maluco, bem capaz que eu vou te ajudar. Se eu te ajudar e te colocar nas minhas costas, o escorpião é um bicho traiçoeiro, cruel. Você vai me dar uma picada e a sua picada é mortal. E eu vou morrer. E o escorpião disse: não, sapo, de jeito nenhum. Eu preciso
preciso atravessar. Se eu te picar, tu morre e eu morro também. Não vou fazer isso. O sapo pensou e falou, tá bom, eu vou te ajudar. E aí o sapo disse, então tá, então você vem nas minhas costas. E atravessaram o rio. Quando estavam no meio do rio, o sapo sentiu uma picada enorme nas suas costas. E ele, muito triste, olhou para o escorpião e disse, por que você fez isso? O escorpião havia lhe dado uma picada. Por que você fez isso? Por que me picou? Agora eu vou morrer e você morre também. E o escorpião tristemente falou, esta é a minha natureza. Mas nós não somos escorpiões. A nossa natureza não é essa. Trair, enganar, prejudicar, odiar. Então quando nós fazemos isso, nós estamos lá mexendo no nosso ponto de partida. E aí temos dificuldades, temos dor. Porque é a lei lhe mostrando se cada um segundo as suas obras. É a lei mostrando que você não está no caminho correto. E essa lei, ela vai nos facilitando a nossa estada ou vai dificultando, de acordo com o nosso comportamento. Lembrando de novo a historinha do eco. O que aconteceu? Palavras ruins transmitia coisas ruins. Palavras boas transmitia coisas boas ao menino. E a vida e a lei vai nos fazendo da mesma forma. Como conta essa história que eu vou contar para vocês? Conta-se que certa vez um rapaz, estudante de medicina, que tinha grandes dificuldades para manter os seus estudos. Ele vendia livros de porta em porta. Mas aquela semana estava sendo uma semana muito difícil para ele. Ele não havia conseguido vender nenhum livro. A fome já estava bem forte. Ele já estava com vontade de desistir do seu sonho. Quando então ele resolve bater na primeira casa que lhe atendesse e pedir alguma coisa para comer. Ele bate na porta e vem uma senhora lhe atender, uma senhora jovem, bonita, bem vestida, mas ele fica com vergonha de dizer que ele estava com fome. Daí ele diz pede para ela apenas um copo d'água. Mas ela percebe que aquele rapaz tinha fome. Então ela lhe traz um enorme copo de leite, no qual ele toma bem devagarinho aquele leite, já pensando como é que ele ia fazer para pagar, pois ele não tinha nenhum tostão para isso. Quando acabou de tomar o leite, ele pergunta à senhora quanto que custou aquele copo de leite. E ela então lhe disse que não custava nada, porque aquilo que é dado com amor, não existe cobrança. O rapaz saiu dali depois daquele copo de leite renovado, com vontade de continuar a lutar pelo seu sonho. Passaram-se alguns anos e essa senhora que ajudara este rapaz, ela contraíra uma doença rara, de difícil tratamento ainda para a medicina. A sua cidade já havia feito tudo o que podia, mas não conseguiram um bom resultado. Então a encaminharam para uma cidade do lado, onde havia um especialista ali, e que já havia conseguido alguns sucessos em relação àquela doença. E ela então foi para aquela cidade, se internou no hospital e foi chamado o Dr. Kelly para atendê-la. Quando o Dr. Kelly pegou a ficha da paciente, viu aquele lugar onde ela havia nascido, onde ela morava, era o mesmo lugar onde ele havia feito a sua faculdade de medicina e onde ele havia passado muitas dificuldades financeiras. Ele foi até o quarto visitar a sua paciente e ali ele reconheceu. Era a mesma moça de anos atrás que havia lhe dado um copo de leite. E ele então resolveu fazer de tudo por aquela mulher. Ele se esforçou ao máximo. Foi um tratamento muito difícil. Trouxe muitos meses. Mas conseguiu um bom resultado. No final de alguns meses, ela conseguiu a cura. Já estava ela se preparando, arrumando as suas coisas para sair do hospital, porque já havia recebido a alta. Mas preocupada, como ela ia pagar a conta daquele hospital? Ela sabia que o seu tratamento tinha sido muito caro e ela não tinha dinheiro para isso. Ela já havia pensado, teria que vender a sua casa, pegar um empréstimo e passaria o resto da sua existência pagando por este empréstimo. Quando então lhe vem um envelope lacrado com a conta ali. Ela abre e ali estava escrito todo o seu tratamento. No final, escrito com letras muito bonitas, estava escrito assim: totalmente pago, há muitos anos atrás, com um copo de leite, Dr. Kelly. Então mostrando como é que a lei de causa e efeito funciona.
Vocês vejam só esta mulher que deu um copo de leite por alguém que ela percebeu que estava necessitado. A diferença que isso fez na vida dos dois. Porque aquele rapaz já estava decidido a desistir do seu sonho. E ela, com um copo de leite, ela renovou o objetivo e o sonho e a missão daquele rapaz, que se formou e se tornara um grande especialista justamente da doença que ela contraíra alguns anos depois. E a lei de Deus, perfeita como é, com seu encaixe perfeito, foi exatamente ligar estas duas pessoas, uma e a outra. Então a lei funciona assim conosco. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não observe, a lei é assim que ela se relaciona a todo instante conosco. Ela é uma conexão perfeita, ela é um encaixe perfeito de tudo aquilo em que nós fazemos, a lei então nos dá o retorno. Como nessa história contada para vocês. E neste livro do Calvário ao Infinito, do espírito Victor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, Victor Hugo exclama esta frase dizendo: como nos indeniza o onipotente qualquer benefício feito ao nosso próximo. Victor Hugo dizendo o quanto que Deus nos beneficia de tudo aquilo que a gente faz pelo nosso próximo, a lei do amor. Pedro já dizia: o amor cobre uma multidão de pecados. A doutrina espírita vem e nos diz: fora da caridade não há salvação. Então, mostrando que existe outro caminho para os filhos de Deus que nasceram para amar, que não seja vivenciar o amor. Quando não vivenciamos o amor, temos problemas com a lei, temos dificuldades, temos dor, temos sofrimento, porque não é da nossa natureza. Mas quando fazemos coisas corretas, vamos de acordo com a lei e sentimos o prazer, a satisfação, a felicidade pela qual tanto nós procuramos. Este é o grande segredo quando a gente beneficia alguém. Quando a gente faz algo por outra pessoa, não é porque nós queremos o retorno, é porque o retorno já vem de imediato pela lei. Não precisamos nem pensar nisso. Quando nós fazemos o bem para alguém, nos sentimos tão bem, é tão prazeroso, é tão gostoso, que isso já é todo resultado, já está ali naquele ato nosso. Então, quando nós estamos com algum problema, com alguma dificuldade, é muito comum as casas espíritas nos orientarem: estudo, trabalho, porque o trabalho faz com que a gente se aproxime do próximo. O estudo faz com que a gente compreenda as leis. E compreendendo as leis, a gente vai conseguir viver de acordo com o que a lei está dizendo. E se eu não infringir a lei, estou dentro dela. Quando estou dentro dela, as coisas vão bem para mim. Quem pratica atos bons se equilibra diante da lei divina. O amor é o antídoto perfeito. O bem no lugar do mal. Então isso para nós é um consolo e é um estímulo. Um estímulo para a gente fazer o melhor, um estímulo para todos nós. Porque nos diz que nós erramos, mas nós podemos consertar os nossos erros. E nós podemos consertar os nossos erros através do amor, através do benefício ao próximo. E se nós não conseguimos, nos diz a doutrina espírita, fazer o melhor agora, nós não conseguimos nos modificar nesta existência, nós temos outras oportunidades. Muitas das coisas, muitas dificuldades que temos, muitas lições difíceis estão ligadas às existências anteriores, nas quais nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. E lá nós não conseguimos reverter a situação, não conseguimos vivenciar o amor. E hoje trazemos algumas sequelas para essa nossa existência. Agora aqui já temos outro entendimento. A doutrina espírita nos ajuda muito nesse entendimento, porque ela vem nos colocar como os espíritos que estão num processo de evolução.
A doutrina espírita vem nos dizer que a cada segundo, a cada momento, a cada instante da nossa vida, nós temos a oportunidade de fazer diferente. É aquela história que muitas vezes do leite derramado. Nós que temos um pouquinho mais de idade, nós fervíamos o leite antigamente, agora não tem mais essa necessidade, né? Já facilitou até isso. Mas a gente fervia o leite, colocava o leite para ferver e ficava cuidando. Parecia uma coisa. A gente virava as costas e o leite derramava, né? Era uma tortura. E aí o que fazia? Derramou, tem que limpar o fogão. Não adianta. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta lastimar. Tem que desligar, que vai virar mais ainda, e limpar o fogão. E o que a gente tem que fazer depois? A próxima vez, cuidar para não derramar o leite de novo. Agora, espírito imaturo, rebelde, o que faz? Derramou o leite, fica com tanta raiva, tão bravo, que deixa o leite ali mesmo sujo. Aí é pior, porque vai encruar no fogão e vai dar uma trabalheira para limpar depois. Não vai prestar atenção na próxima vez que ferver o leite, vai derramar de novo. E com a vida a gente faz isso. Muitas vezes a vida vai nos dando lambadas, vai nos mostrando, mas a gente não entende, não compreende e continua fazendo igual, deixando o leite derramar. E ainda de forma equivocada nos revoltamos. Mas a doutrina espírita nos diz: não faz mal. Você sempre terá uma nova oportunidade. Se não conseguir nessa existência, terá outras existências nas quais você terá a oportunidade de recuperar, resgatar e ressarcir os seus erros. Neste livro, Contos e Apólogos do Irmão X nos conta a história de uma mulher que ela não conseguiu, numa mesma existência, resgatar os seus erros. Ela não conseguiu, através do amor, resgatar, equilibrar as leis divinas. E ela precisou, então, numa outra existência, expiar o seu erro. E nós vamos ler para vocês essa história para que vocês fiquem conhecendo. O título é Dívida e Resgate. Na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 68 cativos da sua casa, que sorridentes e humildes lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona sobre largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência. À distância para cada servidor, que exclamava de joelhos: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Louvado seja, respondia ela com terrível severidade, a transparecer-lhe na voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de capataz desalmado, esperava a sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se, impertigada, chamou para junto de si o capataz, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente: Matilde, guarde as crias na senzala, encontre-me no terreiro, precisamos conversar. A interpelada obedeceu, sem hesitação. E afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o seu assessor, com um chicote em punho, chegaram até ela. No grande pátio, que a noite agora amortalhava em sombra espessa,
a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiados pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidadas coachavam no céu. Os medonhos rugidos dos trovões remotos. Derramava-se o Paraíba, um soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar sobre a mestiça humilhada e falou: diga de quem são essas duas crias, nascidas na minha ausência. Do Nhôzico, sinhá. Miserável, brandou a proprietária poderosa. Meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue esta infâmia. Não posso, dizia a escrava. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenha. Nunca mais verá você essas crianças que odeio. Ai, sinhá, soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você mais aqui. E estas crias serão entregues à venda. Não me expulse, sinhá. Não me expulse, pedia a escrava. Desavergonhada, de hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, acentuou, irônica: livre poderá você trabalhar noutra parte para comprar estes rebentos malditos. Matilde sorriu e, meio do pranto copioso, exclamou: ajude-me, sinhá. Se é assim, darei o meu sangue para reaver os meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou o Paraíba enorme e sentenciou: você está livre, mas fuja da minha presença. Atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não. Tenha piedade da sua cativa. Ai, Jesus, eu não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Socorro, socorro, meu Deus! Valei-me nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo, ante o silêncio da noite. 100 anos passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Correia da Silva, agora reencarnada, estava na cidade de Passo Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença que, ao invés da rica latifundiária, era agora a pagada mulher, em rigorosa luta para ajudar o marido em defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Um horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da sua casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhe opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e num dado instante, esmagada de dor ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou no caudal, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos,
Apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo ante o silêncio da noite. A antiga situante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. E muitas vezes nós precisamos, não conseguimos resgatar pelo amor. Porque o que nos ocorre através da lei, repetimos novamente, não é castigo divino, não é descuido de Deus, não é o acaso, não foi uma coincidência. São resgates que muitas vezes em situações anteriores, que às vezes não estão ligadas, muitas vezes estão ligadas ainda nessa nossa existência presente. Mas se nós não conseguimos compreender, não conseguimos enxergar nesta existência, é porque ela está ligada a existências anteriores, nas quais nós não conseguimos equilibrar a lei divina através do amor. Porque a lei divina não é olho por olho, dente por dente. Você fez, você paga. A lei divina nos dá oportunidade de resgatar através do amor. Repetimos de novo o pensamento de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Mas essa nossa história contada pelo irmão X, ela não conseguiu resgatar através do amor. Houve a necessidade de resgatar através da dor. Houve a necessidade dela passar o que ela fez o outro passar. A lei mostrando a ela o quanto que é difícil aquilo que ela fez anteriormente àquelas pessoas. Isso ocorre conosco também. De forma equivocada, durante as nossas caminhadas de evolução, muitas vezes acertamos. Outras vezes, por ignorância, nós erramos. Outras vezes somos preguiçosos. Outras vezes insistimos em continuar parados na nossa caminhada com preguiça. E aí a lei, então, precisa nos acelerar. E dessa forma, então, ela vem e nos dá o retorno para nos direcionar na nossa caminhada. Então, as opções são nossas. O livre-arbítrio é uma dádiva que temos, também é uma lei. E o livre-arbítrio nós usamos de acordo com o nosso entendimento. Hoje, através da doutrina espírita, já conseguimos compreender tantas coisas. Já conseguimos ver um horizonte diferente, uma verdade diferente. Já conseguimos compreender melhor essas verdades que Jesus nos falava há 2000 anos atrás, que nós não conseguimos compreender bem. E a doutrina espírita vem e nos explica. Então cabe a nós utilizar as oportunidades que a vida nos oferece para fazer o melhor, para aproveitar a terra, a oportunidade que a vida nos dá, o plantio, que seja um plantio saudável, para que no futuro possamos ter uma colheita melhor. A nós cabe essas oportunidades. Existem algumas situações da nossa vida que nós não temos muitas escolhas, nos parecem, como podemos perceber nessa história do irmão X. Mas tudo está de acordo com aquilo que a gente fez, com os nossos débitos, com os nossos resgates, com os nossos plantios do passado. Então existem algumas situações que nós não conseguimos ainda modificar, porque são aprendizados necessários. Outras a gente pode mudar agora. Não esperemos para depois. Algumas pessoas, de forma equivocada, sem compreenderem muito bem a doutrina, elas dizem assim, que a doutrina espírita deixa a pessoa acomodada, porque ela diz assim, ó, se não conseguir fazer agora, faz na próxima. E não é essa a verdade que a doutrina espírita nos diz. A doutrina espírita nos diz sim, que sempre temos uma nova oportunidade de refazer, mas ela diz que aproveitemos as oportunidades, porque essa oportunidade aqui, nós já sabemos como é. A outra não sabemos. Hoje, nesta existência, já temos um centro espírita aqui, o Sublime Peregrino, que nos acolhe num sábado à tarde. Nós conseguimos chegar aqui com algumas facilidades. Na próxima encarnação, não saberemos como será. Não saberemos se teremos próximo de nós um centro espírita que irá nos acolher. Talvez tenhamos dificuldades com o nosso trabalho, talvez tenhamos dificuldades com o nosso corpo físico, não sabemos. Então precisamos aproveitar o aqui e o agora para fazer o melhor, para que na próxima as coisas sejam melhores ainda. E para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos essa prece, a prece da serenidade, que é uma prece muito bonita, porque ela nos dá esse entendimento de que algumas coisas na vida
A gente não pode se revoltar, a gente precisa compreender e aprender com estas lições. Outras nós conseguimos modificar, sim, mas essa prece diz que a gente precisa saber conhecer as duas e distinguir uma da outra. Vamos ler então esta prece. Ela diz o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. E é isso que nós precisamos pedir nessa nossa caminhada. Coragem para fazermos aquilo que podemos já fazer, aquilo que já temos capacidades para fazer. Que consigamos compreender aquilo que já nos vem necessário das nossas lições para trabalhar algumas coisas dentro de nós que precisam ainda ser trabalhadas. E às vezes, Deus sabe através das suas leis, Ele sabe o que é necessário para nós, porque são essas leis que vêm ao encontro no seu encaixe perfeito na nossa existência. Mas sabedoria, para a gente não se acomodar e para a gente não se revoltar e fazer o melhor daquilo que nós já temos capacidade para fazer. E era essa a nossa conversa dessa tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus, os espíritos amigos que estão conosco, nos ajudando nessa nossa caminhada, que continuem nos dando esse discernimento, nos ajudando para que possamos aproveitar essa nossa caminhada aqui na Terra. Muito obrigada a todos.